Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí na última lição do segundo trimestre de 2012. Nós estamos estudando aí sobre as 7 cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. Hoje estaremos estudando aí a lição A Formosa Jerusalém. O nosso texto áureo diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 de Pedro 3,13. A nossa verdade prática diz o seguinte: o melhor da Jerusalém Celeste é que estaremos para sempre com Jesus. Então a palavra de Deus aqui é bem clara: aguardamos novos céus e nova terra. Então as coisas velhas já passaram. E aqui realmente tudo se fez novo. Inclusive a terra, não existirá mais essa terra em que nós moramos hoje. Como o próprio Pedro afirma, os elementos se desfarão, tudo se desfará em fogo, será destruído. E nova terra será feita, novos céus, não existirá mais sol, lua, não precisaremos mais de sofrimento, de trabalho escravo, de angústia, mais nada disso haverá. O próprio Satanás, que atrapalhou a paz que existia no milênio, no finalzinho do milênio, já estará para sempre no lago de fogo e enxofre. A besta, que era o anticristo, também estará lá, falso profeta estará lá também, e todos aqueles que não adoraram a Deus, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que não tinham o seu nome escrito no livro da vida, estão lá no lago de fogo e enxofre também. Então agora nós estaremos morando numa cidade maravilhosa, uma cidade celestial, e teremos agora não um corpo mais sujeito à corrupção, sujeito a sofrimento, agora um corpo glorioso, incorruptível. Então não vá pensar que nós vamos viver como vivemos hoje. O problema de muita gente é que ele vê que a Jerusalém celeste é uma cidade real. É como o corpo de Jesus poderia se tornar um corpo que a pessoa poderia tocar. Não quer dizer que o corpo dele é assim como nós temos hoje um corpo. É como o anjo aparecia e aparece. Tem lá um corpo para se manifestar na terra para o homem, que ele se manifesta como homem. Mas não quer dizer que o corpo dele seja humano como o nosso. Então existe um corpo? Existe, mas é um corpo celestial. É um corpo espiritual. Temos que entender isso. Porque se a pessoa pensar que vai ter o mesmo tipo de corpo que tem hoje, então não mudou nada. Mas a Bíblia afirma, Paulo explica para nós, em 1 Coríntios 15, assim como existem corpos terrestres, existem corpos celestes. Assim como existem corpos materiais, existem corpos espirituais. Então na Nova Jerusalém só morarão os crentes de todas as épocas, aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, e esses habitantes da Nova Jerusalém, todos terão seus corpos semelhantes ao de Jesus, corpos celestes, corpos espirituais, para viver numa cidade espiritual, uma cidade celeste, não é uma cidade terrena. Então João teve a visão da cidade e ele descreveu para nós terrenos que era semelhante às maiores riquezas que podem existir na terra. Ele procurou na terra o que há de melhor na terra: ouro, pedras preciosas. Então ele comparou tudo com isso que nós temos de mais precioso na terra, para ele dizer como é que ele ia comparar com o quê? Então a Bíblia diz: olha, aquilo que não subiu ao coração, aquilo que você nunca nem imaginou, de tão grande, de tão maravilhoso que existe, é essa cidade. E o melhor de lá não é a cidade. Nós não podemos
ter uma visão material do céu. Não podemos ter uma visão materialista das coisas. Não importa. Olha, se lá no céu tem ouro, ou prata, ou tal riqueza que você pensar, as maravilhas da terra que existe aqui, se você pensar que existe lá, não importa. O que importa para nós quando estivermos lá é conhecermos Jesus. Se o céu não tiver Jesus, se a Nova Jerusalém não tiver Jesus, eu não quero ir para lá. Não me importa ir para lá. Eu não quero. O que eu quero é conhecer Jesus. O que eu quero é conhecer o autor e consumador da minha fé. É Jesus. Eu quero estar sempre com o Pai. Eu quero estar sempre com o Espírito Santo que me acompanha, me ajuda, me orienta, está aqui comigo o tempo todo. Eu quero é conhecer. A Bíblia diz que nós vamos conhecer face a face. Assim como nós fomos conhecidos, nós também conheceremos. O que importa é o encontro com Deus, é estar com Deus. Essa morada não deve ser motivo de nossa adoração, não deve ser motivo de pensamentos materialistas, de riqueza material. Isso para nós não vai importar. O que importa realmente é estar com Jesus, é conhecer o nosso Salvador. E a Bíblia diz para nós que nós devemos amar a sua vinda. Devemos estar todo o tempo aguardando a vinda de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Então, o lugar que foi escolhido por Deus para estarmos para sempre com Ele é a Nova Jerusalém. Então, lá nós estaremos com Deus, morando com Deus. Conheceremos aí a presença real de Deus. Aqui na terra, nós podemos muitas vezes imaginar. Certa vez, quando eu estava orando pelas pessoas serem batizadas, curadas, e eu vi apenas assim, parece que um vulto passando, mas não conseguimos ver. A única coisa que a gente nessa hora faz é chorar. E ali várias pessoas caíram no chão, vários foram batizados com o Espírito Santo, vários curados. E a gente via que realmente Deus estava ali, Jesus estava ali, mas a gente não pode ver. Ele não viu. Não chegou a ver uma pessoa, uma forma. Então, são visões que nós podemos ter durante a vida. Nós vimos aí na Bíblia, Paulo teve um encontro com Jesus, Pedro teve um encontro com Jesus, os apóstolos, ele apareceu a vários, e até muitas pessoas, até mais de 500 irmãos, viram realmente Jesus num corpo glorificado agora. Então não é impossível ver, mas lá será diferente. Lá nós não teremos essa condição que nós temos hoje de fragilidade humana. Nós teremos um corpo espiritual que não nos atrapalhará conhecermos realmente a Deus. Então será maravilhoso. E isso deve ser o nosso objetivo total e final. É estarmos para sempre com o Senhor. Agora, haverá uma cidade maravilhosa onde nós moraremos. Agora, para nós não pode ser mais importante a cidade do que Jesus. O importante realmente é estarmos com Jesus. Nós cremos que muita gente deixará até de ir a essa cidade devido ao seu amor tão grande pela terra, pelas coisas da terra, pelas coisas materiais. Coloca acima de Deus as coisas materiais. Valoriza mais as coisas materiais, mais a terra, do que as coisas celestes. Ele tem mais vontade de ter riqueza na terra do que subir e estar para sempre com Cristo. Se você ver Apocalipse 21, já fala, olha, vi um novo céu e uma nova terra. É novo. Não é consertado, não é alterado, não é melhorado, reconstruído, nada disso está falando. Novo céu e nova terra. As coisas aí velhas acabou, passaram. Então as coisas velhas, a terra, tudo que existia na terra acabou, não existe mais. Então é novo céu, nova terra. E como prova de que é nova realmente, o mar nem existe mais na nova terra.
Não existe mais nem lua para iluminar essa nova terra. A luz é de Deus agora. Não tem lá noite, dia, não. Nós teremos corpos espirituais, não precisa de dormir para descansar, não existe mais de precisar de enxergar de dia e de noite, não enxerga. Não é mais disso, não existe mais isso. A luz de Deus brilhará eternamente, nós estaremos para sempre com o Senhor. É uma nova realidade, uma realidade que é a realidade real, é a realidade espiritual, verdadeira. Aqui nós vivemos num corpo, sujeitos então a todas as intempéries da terra, sujeitos até à gravidade da terra e muitas coisas. Lá não, lá nada disso mais existirá. Lá não existirá mais a morte, não existe mais morrer, acabou. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, não existe mais. Lá não haverá mais pranto, dor, choro, angústia, sofrimento, não existe isso mais. Agora é paz para sempre, é felicidade, alegria para sempre, eternamente com Deus. Não existirá ali mais os tímidos, os medrosos, aqueles que se envergonhavam do Senhor. Não existirá mais ali gente pecando. Pecado acabou, morreu, não existe mais pecado. Estaremos para sempre em comunhão com Deus. Então, durante a grande tribulação, existirão duas Jerusaléns. A que está na terra e outra em cima no céu, a Jerusalém celeste. E no final do milênio, a terra é destruída, inclusive a velha Jerusalém. Agora, existirá uma nova terra, novo céu e só a nova Jerusalém. Não existirá mais a antiga Jerusalém e nem a terra antiga. Todos os salvos, desde Adão até o último que foi salvo durante o milênio, todos estarão morando nessa cidade, a cidade celeste, a Nova Jerusalém. Toda cidade que nós conhecemos tem lá um templo de adoração, mesmo que não tenha ao legítimo Deus, tem um templo de adoração a algum tipo de Deus. Nessa Nova Jerusalém nem isso terá, porque Deus estará com a sua presença ali. Não existirá lugar de adoração. Nós estaremos para sempre adorando a Deus. Estaremos sempre com Ele. Não precisa mais de um templo, de um local. Deus mesmo já tinha dito. Como é que vocês vão fazer um local de adoração a mim? Porque o céu e a terra não podem me conter. Não existe isso. Então lá é uma realidade espiritual, não é material. Não é a realidade humana que nós temos hoje. Mas não é uma realidade espiritual. Nós estaremos com Deus, vendo Deus, estaremos num corpo espiritual, uma realidade espiritual e não material. É difícil compreender isso hoje, nós estando aí morando num corpo material, estamos sujeitos então às coisas terrenas. É difícil compreender, mas devemos imaginar as coisas espiritualmente e nunca materialmente. Então essa nova cidade, Jerusalém Celeste, tanto é bonita por fora, como é bonita por dentro. Ela reflete a glória de Deus. Então, a maneira que João viu, João está na maneira humana. Então, ele relata da maneira que ele vê, comparando com as coisas mais bonitas que ele conhecia na sua época. Então, ele faz uma comparação. Porque ele não pode compreender ainda do jeito que nós vamos compreender quando estivermos lá. O que nós podemos entender é que a cidade, ela terá aí lugar para todos os salvos. Então, trilhões de salvos, na verdade. Todos os salvos, desde Adão até o final do milênio. Imagine o tanto de gente que vai nascer no milênio, tanto de gente que será salvo. E se nós olharmos as medidas da cidade, você pode olhar todos os homens, fazer o cálculo de todos os homens que nasceram de Adão até hoje, mesmo contando com aqueles que não foram salvos e ainda cabem nessa cidade. Imagine o tanto de gente que cabe nessa cidade. É uma cidade tremendamente grande. E isso, João teve a visão para que ele pudesse relatar. Para o quê? Para consolar aos crentes, para dar ideia dos crentes da sua futura morada,
para falar para os crentes que vale a pena você muitas vezes sofrer agora, passar por tribulações, por angústias, por perseguições,